Vamos orar então? Querido Pai, que bom estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra e a gente agora quer ouvir a Tua voz. Então fala o nosso coração, mais uma vez pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Lamentações 2. Aqui Jeremias lamenta a miséria de Jerusalém e se queixa a Deus. Sabe, eu fico assim impressionado com os profetas da Bíblia. E os escritores, Davi fazia assim, Jeremias, Asaf, outros, quando eles reclamam, não de Deus, mas reclamam para Deus da situação que às vezes eles passam. Então, quando estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades, por aflição, quando gostariam de ver as coisas avançando e as coisas não avançam, quando são mal compreendidos, quando são perseguidos por transmitir a mensagem do Senhor, muitos deles às vezes abrem o coração para Deus, pedem até a morte dos inimigos e vingança. Eles deixam extravasar toda a humanidade do seu coração para Deus, porque eles são amigos de Deus. Então conversam com Deus como a gente faz com um amigo nosso. Então abrimos o coração, falamos o que tá dentro da nossa cabeça, falamos aquilo que está nos incomodando. E um amigo terrestre, ele pode muitas vezes, vai nos ouvir, mas nem sempre vai poder nos ajudar. Agora, Deus, além de nos ouvir, Ele também pode nos ajudar. E às vezes a sua ajuda é resolvendo o problema, às vezes a sua ajuda é dando-nos paz de coração, às vezes a sua ajuda é dando para a gente sabedoria, para que a gente possa enfrentar o problema. Não sei, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então, assim como Jeremias, que a gente possa ter a coragem de abrir o coração para Deus. Só que para isso nós precisamos desenvolver uma amizade com Ele a cada dia, através da comunhão. E quando falo comunhão, me refiro à oração, à leitura da Bíblia, esse momento com Deus a sós que Deus espera que a gente tenha cada manhã, ok? Então, vamos dar uma lida aqui hoje dos versos 1 a 4. Vamos junto então, ó. Aqui diz assim, ó: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu a terra, e a glória de Israel não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome ao redor, e entesou seu arco qual inimigo, firmou sua destra como adversário, e destruiu tudo que era formoso à vista, derramou seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. É uma linguagem um pouquinho, é uma linguagem um pouquinho diferente, um pouquinho estranha para nós hoje, nos nossos dias. Mas ampliando o pensamento de Lamentações, o profeta, nesses versículos, atribui a Deus toda a aflição de Judá. É interessante, Deus, você fez isso, você fez aquilo, você fez isto. E às vezes a gente fica pensando, será que Deus ocasionou o sofrimento do povo? Será que Deus é que queria que o povo sofresse? Será que Deus foi o autor das maldades que aconteceu na vida do povo sobre eles? Na verdade, na Bíblia, não só em Jeremias, mas de maneira geral, a Bíblia afirma, frequentemente afirma, que o Senhor faz, ou seja, Ele é o autor daquilo que Ele não impede que aconteça. Desta forma, o profeta enfatiza a natureza ética da angústia de Judá. É interessante, né? Porque, por exemplo, acontece uma tragédia entre o povo de Deus porque eles foram dominados pelo inimigo. E então a Bíblia diz assim, Deus dominou o seu povo utilizando Babilônia, por exemplo. Mas na verdade, o povo foi dominado porque eles escolheram pecar, eles escolheram transgredir, eles escolheram afastar-se de Deus. Então, como resultado, perderam a proteção do Senhor e foram dominados, mas a linguagem bíblica diz Deus é quem fez isso, porque na mente do profeta, Deus está por trás do pano de fundo,
pano de fundo. Ele é o comandante de todas as coisas. Então, ele é identificado como o autor daquilo que ele não impede que aconteça. Entendeu? Então, no verso 4, o profeta diz que Deus entesou o arco como um inimigo. O Senhor não era inimigo de Judá. Por utilizar os inimigos dos judeus para castigá-los, Deus lhes parecia um inimigo, já que os seus juízos foram derramados para que o povo pudesse se voltar para ele. A destra de Deus não apenas cessou de proteger o povo de Judá, mas é também retratada como estando ativamente voltada contra eles. É interessante, né? O povo havia decidido chegar nessa situação. E o verso 6, vamos ler aqui, o verso 6, Lamentações 2:6 diz: demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor, em Sião, pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na sua indignação, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então o verso 6 é um retrato triste das consequências do pecado. Os juízos de Deus sobre Judá, a destruição do templo e a deportação da população resultaram na interrupção da observância do sábado e dos serviços religiosos nos dias de festa no templo. O profeta descreve as condições como se elas existissem do ponto de vista de uma cidade arruinada. Veja, o profeta não sugere nunca que Deus propôs a cessação da observância do sábado por seu povo. O que ele está dizendo é que, como o seu povo seria deportado para o exílio, lá eles não teriam mais as cerimônias religiosas, lá eles não teriam mais condições de observar o sábado como aqui eles tinham, tudo porque o povo decidiu afastar-se de Deus. No verso 17, o profeta, por exemplo, lembra que muitos séculos antes Deus alertou Israel acerca das calamidades que eles sofreriam se eles continuassem desobedecendo. Lá em Levítico 26, em Deuteronômio 28, fala sobre isso. Por exemplo, aqui o verso 17, então vamos ler o verso, diz: fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Ele derrubou e não se apiedou, fez o que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Então aqui apresenta nada mais nada menos do que um cumprimento de uma profecia que Deus já havia feito. Se o povo se afastasse, se o povo andasse longe de Deus, se o povo largasse a mão do Senhor, eles seriam condenados, eles sofreriam as consequências da sua própria escolha. Uma longa sucessão de profetas repetiu esses mesmos avisos e advertências, até que se cumpriu. Só que, nesse capítulo de Lamentações 2, nós encontramos também esperança. Veja o verso 19, por exemplo. O verso 19 diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água ao coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada das tuas ruas. Clama ao Senhor. Nos tempos do Antigo Testamento era comum aos judeus dividir a noite em três partes, porque aqui fala assim: eu clamo ao Senhor no princípio das vigílias. Os judeus, eles dividiam em três partes, ou vigílias, o dia. A primeira, do pôr do sol até aproximadamente umas 10 horas, a vigília média. Depois, das 10 horas até aproximadamente 2 horas da manhã, a vigília, chamada vigília da manhã. Êxodo 14, por exemplo, 1 Samuel 11:11 fala disto. E depois das 2 horas da manhã até o nascer do sol. Então, nesse versículo, o pensamento parece ser que durante a noite, na escuridão, tarde da noite e nas primeiras horas da manhã, quando todos dormem profundamente, o povo de Jerusalém é chamado das suas camas para buscar o Senhor. Em situação extremamente adversa, o povo é chamado para buscar o Senhor. Nós precisamos aprender a buscar a Deus em tempo de bonança, para que sejamos fiéis no tempo de luta, seguindo o exemplo de Jesus. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 22, nós lemos sobre isto.
Lucas capítulo 22, aqui está o exemplo de Cristo, vamos ver ali? Lucas 22. Veja o que diz a palavra de Deus aqui, ó. No versículo 44, diz a Bíblia: e estando em agonia, ele orava mais intensamente. Quanto mais agonia, mais ele orava. Quanto mais sofria, mais ele orava. Quanto mais pressionado era Cristo no dia de semana, mais ele orava. Por quê? O versículo 39 tem a resposta. Saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de orar. Ele não orava só no momento da pressão, ele não orava só no momento da dor, ele orava sempre. Por exemplo, em Mateus, capítulo 14, verso 23, em Marcos, capítulo 1, verso 35, em Marcos, capítulo 6, versículo 46, em Lucas, no capítulo 6, verso 12, em Lucas, no capítulo 9, verso 28, são todos textos que mostram que Jesus orava sempre, não só no momento de aflição, de dor ou de angústia. E por isso, quando ele teve angústia, ele conseguiu orar e buscar a Deus intensamente. Vamos seguir esse exemplo? Então vamos começar orando agora. Pode ser? Querido Pai, ajuda-nos a orar sempre, para que quando vierem os problemas ou lutas, estejamos firmes e sejamos fiéis ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado por sua palavra. Abraço.